aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Espaço BioArt. Hoje nós temos uma convidada super, ultra, mega especial. Ela é nova aqui no Espaço BioArt, mas tem 20 anos de formação aí na área. Ela atende aqui agora, atende em outro consultório também e com gerenciamento aí de carreiras e competências, coordenadora também do Paetê. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Janaína. Palmas, galera! Obrigada, muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui. Prazer é todo nosso. Fica à vontade, tá bom? A casa é sua, o espaço é seu. Seja bem-vindo à nossa família. E aqui junto comigo também nós temos a nossa querida, grandiosíssima e talentosíssima fonoaudióloga, professora de canto, responsável do nosso espaço, Thalita Mendes. Olá, pessoal. Por trás das câmeras, nosso maestro, produtor, grande Todd. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante. O tema de hoje é comunicação que cura. A importância de se expressar. E, por favor, Janaína, nos dê a honra de começar. Vamos lá. Foi uma grande honra o convite, né, para estar trazendo aqui conteúdo, e um conteúdo que a gente pode trazer de forma bastante ampla, porém eu quis colocar um corte no tema, porque a gente pode ficar horas aqui tratando e expondo, dando casos, se vendo também dentro do tema, né? E depois do convite da Thalita, foi justamente palavras que curam. Então, eu fiz uma rápida busca na internet, porque quando a gente fala de palavras que curam, a gente pode ter tantas expressões, pode ter tantos exemplos, pode falar de tantos casos, e, no entanto, tá tão simples entre nós, a gente pode usar palavras que curam de uma forma tão dinâmica, porque está dentro da nossa comunicação intrínseca, né? Está dentro de nós conversar, falar coisas boas, falar um lado positivo, trazer a pessoa para o lado positivo, né? Para melhoria. Então, quando o tema ficou um pouco mais direcionado em palavras que curam, pensando melhor, é uma palavra de acolhimento. Palavras que curam são palavras de acolhimento. Então, se a gente fizer uma rápida busca, e isso aqui é uma colinha que eu peguei na internet mesmo, são expressões de amor, gratidão, fé, resiliência que transformam feridas emocionais e fortalecem a alma. Se você falar palavras que curam e jogar no Google, vai vir isso. É uma colinha? É uma colinha, mas é um resumo de tudo que a gente pode falar ao longo de uma conversa, ao longo de um contato, ao longo de um acolhimento. E de forma profissional, quando uma pessoa ela busca palavras que curam, ela pode encontrar desde uma amizade dentro da família ou dentro de uma pessoa que nem conhece, uma simples palavra que vai trazer o acolhimento. Então, resumindo, tentando resumir, palavras que curam igual acolhimento, né? E o acolhimento, temos inúmeras práticas para falar, para tratar acolhimento, só que a prática profissional, ela é importante. É esse o ponto principal que eu, né, quero trazer aqui e colaborar e participar e estar junto da equipe do BioArt para trazer o meu profissional como uma pessoa da área de saúde mental dentro da psicologia, que é a parte, né, mais do que profissional para cuidar com palavras que curam. Muitas vezes não serão palavras, muitas vezes será o meu silêncio que vai ser a cura do outro, muitas vezes vai ser o outro não tendo palavras para expressar a dor e eu tendo que trazer com muita técnica, com muito cuidado, todas essas palavras que precisam ser expostas, ditas. O corpo também fala, né? O corpo também está presente ali na hora terapêutica. Então, palavras que curam, fazendo um resumo rápido, vai fazer sentido para qualquer um que fizer uma busca na internet, mas só dentro de um consultório, só dentro de um contato terapêutico diferenciado, não é uma amizade, não é um familiar, é uma pessoa que vai estar olhando para a sua fala com um olhar técnico, um olhar
persuasivo, um olhar diferenciado e que vai conseguir chegar no cerne da sua dor. Então, resumindo, existem pessoas que vão encontrar com você e vai dar uma palavra de acolhimento, mas esse acolhimento ele tem que se perdurar. E aí entra a técnica do profissional, do psicólogo, para fazer um trabalho duradouro, direcionado, aonde dói muito agora, aonde dá para a gente dar um tempinho, coloca um band-aidzinho naquela dor e depois a gente retoma. Né? Exato. Eu acho que se a gente for começar a falar sobre palavras que curam, começa a transitar por esse caminho. Meu, não, já deu um negócio aqui na minha cabeça. Porque é muita coisa. E conforme você foi falando, Janaína, acho que eu fiquei com uma cara de bobo, né? Porque assim, veio tanta coisa, eu lembrei de muita coisa. Tem uma figura na internet, eu acho que você já viu também, tá? Que assim, é um desenho. Aí é um personagem gritando pra uma criança. Você não sabe fazer nada. Aí essa criança, no próximo quadrinho, já é um adulto. Você é inútil. Aí no próximo quadrinho, a criança já é um adulto e fala pro filho assim, você é capaz. Eu acho que é nesse... Quebrou-se, né? Nossa, deu um negócio aqui, cara. É a quebra de Aprendeu. ciclo. Aprendeu, né? Aí nesse caso houve a cura através da palavra, né? Porque eu acho que é extremamente importante. Como a gente conversou muito, galera, antes da gente começar aqui o podcast. E eu tava conversando com a Janaína, junto com a Thalita, e a gente que lida com um ser humano, quando a gente deixa de ver o ser humano como um ser humano, né? A gente esquece daquela coisa, né? Tem uma frase que diz muito assim, que todo mundo precisa de gente para ser gente. Quando a gente deixa de enxergar essa pessoa como gente, essas palavras elas não curam, elas machucam. E aí entra muito o que você falou. Eu acho que só o que você falou assim, meu, sabe quando explode a cabeça, sabedoria desbalanceada, eu acho que eu vou ficar remoendo isso daqui no bom sentido, né? E é muito importante, porque hoje o que nós temos muito são pessoas que não sabem agir com as outras. Por exemplo, não sabem ser pais porque não tiveram pais, ou porque foram órfãos de pais vivos e se machucaram com algumas palavras. A palavra machuca muito quando ela é empregada da forma errada. Mas o silêncio também. Mas o silêncio também. Aí você colocou. E aí, se puder, eu queria que a gente destrinchasse. Quando que o silêncio é cura? Quando que o silêncio não é tratamento de gelo, né? A gente fala, daquele tratamento. Ele é uma resposta. Ele Cara, é uma eu acho que é uma resposta. resposta mais explícita do que qualquer outra. Eu passei por um processo assim. Então, aí quando... E aí eu até relaciono isso com o câncer da tireoide que eu tive. Sabe? Ficou uma bola enorme aqui, né? Sim, eu lembro. Então, Sabe? foram coisas que foram ficando engasgadas ali, engasgadas, e não podia se falar. E aí, até entender que o emocional também estava relacionado. O sentimento que fica aprisionado, né? Uma voz que precisa sair, que quer espaço, Porque quer projeção. eu não queria tanto ferir o outro que eu fui ferida. Então, aí tá entrando naquele guardar, né? Por isso que eu relacionei isso ao meu câncer. Esse processo. E é uma coisa muito complicada, porque, como nem você falou, eu não queria ferir o outro. Mas eu também não tinha uma palavra uma palavra boa. Acho que tem uma música do Charlie Brown, né? Me lembrei. Não, eu sempre trago o Charlie Brown, porque Não, assim, e pode trazer pra mim- com muita. pra mim o muita Chorão, referência. para mim o Chorão, ele é assim um pensador contemporâneo, super lá. Acho que dá pra perceber, né? O cabelo, o boné, dá pra perceber. Remeteu. Não, aqui, se eu pudesse, cara, skatista forever. E aí a gente tem uma música dele que fala assim, né? Uma palavra amiga, isso faz falta no dia a dia. É mais ou menos isso, não me lembro. Né? Não me lembro, você lembra disso? Da música? É mais ou menos isso. Uma notícia, uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Porque dependendo de como a gente fala com outra que a gente não conhece, a gente machuca, não cura. Muito, Entendeu? muito, muito.
E o mais legal, você está trazendo agora a referência do músico, né? Do cantor, do Chorão. Às vezes, e quantas vezes a gente se pega num dia onde você ouviu a vida inteira uma música e não fez sentido, mas naquele dia, aquela música com palavras, com um refrão, te tocam de uma forma onde você vai usar por muitas e muitas vezes e como referência para você. Recentemente, eu estava conversando com uma amiga que a vida inteira eu escutei Legião Urbana. A minha geração é de Legião Urbana. Eu fui ao show do Legião Urbana. Sim. E tem um monte de gente que fala assim, não gosto. Nossa, E tá é tudo maravilhoso. bem, sabe? Mas independente do gostar ou não, naquele momento, o poeta, o Renato Russo, ele escreveu as letras que fossem com um sentimento que não necessariamente, na hora que ele transferiu para a música dele e outro ouviu, foi o mesmo sentimento, né? A depressão, a mágoa, a tristeza, a raiva, rancor, inúmeros sentimentos se traduzem numa música, e vocês sabem disso melhor do que eu até, né? Mas não foi com a mesma expressão que foi transferida para uma outra pessoa que estava numa vibe diferente, estava num momento diferente, né? Então, são palavras que curam. São palavras que curam. Eu mandei eu estava no carro ouvindo uma música e na mesma hora eu peguei o celular e mandei para uma amiga, né? Ela falou, nossa, eu precisava ouvir essa música hoje. Me fez lembrar disso, 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 daquilo. Na hora, eu falei assim, eu não teria pensado em outra pessoa para mandar, mas eu mandei para ela. Foi por amizade, né? Como eu falei, existem momentos onde a palavra ajuda, a palavra é remédio, ou a palavra colabora, mas vem de um amigo, vem de um conhecido, vem de alguém que você nem conhece, né? Diferente da palavra que vem do terapeuta. Porém, naquele momento, como amiga, eu lembrei dela na hora e eu falei, é para ela que eu tenho que mandar. Palavras que curam. Também tá na música, né? A gente tem que ser citou um Renato, e assim, por mais que eu não tenha ido ao show, infelizmente, poxa, vocês estão descobrindo agora, gente. Mas eu fui no show. Mas eu tenho 31, né? Poxa, eu não tenho 17, né? Eu tenho 31. Mas tem uma música do Renato, né, trazendo essa questão de palavras que curam e de sentimento que ele escreveu aquela música, com que a gente entende. Tem aquele trecho, né? Ela se jogou da janela do 5º andar, ninguém sabe o que aconteceu. E aí a galera cantava essa música no show, nossa, eufórico. E aí, se não me engano, ele parou um show, não sei se foi show ou se foi programa, posso estar errado, tá, gente? Que ele falou assim, cara, vocês não estão entendendo o que vocês estão cantando. É uma música é um momento depressivo que aconteceu na música. É um suicídio. Ela se jogou. Exato. Sabe? E aí pode ter faltado uma palavra amiga. O próprio Chorão, talvez se ele tivesse alguém ali para conversar com ele, um terapeuta, um amigo, se ele conseguisse se expressar, se comunicar, putz, cara, ele ainda tava aqui. E eu vou falar muito do Chorão, porque, cara, ele fez 13 anos recente e eu lembro como se fosse hoje, assim, eu indo pro trabalho, né? Gente ouvindo rádio. Nossa, eu ouvia rádio ainda. Gente ouvindo rádio dentro da condução. E aí a galera falou, pô, faleceu hoje e tal, encontrado morto. Chorão do Charlie Brown. Cara, assim, como que o cara que cantava aquelas coisas? Putz, meu novo mundo, cara, lutar pelo que é meu. O cara simplesmente deixou, entendeu? Faltou. Você tá prestando atenção nesse episódio? Gente, tá incrível. Janaína é incrível. Sensacional, meu. Fala aí, Thalita. Um conteúdo sensacional, gente. Palavras que curam. Nós precisamos mais disso. E acabou que se perdendo um pouco disso por conta da tecnologia. Será? Aí você tem que terminar de assistir o podcast e ver o que tá acontecendo aqui. Tá muito bom. E sabe aquela dica? Aciona o sininho, segue o canal e compartilha com seus amigos e família. Morou? Tamo junto. Valeu! Vou fazer, então, um parênteses sobre isso,
que na hora que você fez a minha apresentação, né, como profissional, mais de 20 anos de formação. Quando eu fiz a minha escolha profissional, eu sou da época onde se assinava a revista Veja e eu sempre gostei muito. Os meus primeiros salários tinham uma reservinha para assinar a revista Veja. Eu sempre gostei de ter esse conceito. Eu assinava jornal, eu assinava, sabe, ganhava salário mínimo, mas eu assinava jornal e assinava revista. E no dia que a revista Veja chegava, eu amava, né? Porque era a informação concreta. Eu podia andar lendo no ônibus, lendo onde fosse, estava ali. E eu estava numa busca de identificação da minha profissão do futuro. E o que que era a profissão do futuro? O que que eu ia fazer no futuro? Eu queria entrar Eu já estava prestes a entrar na faculdade, e aí tinha lá uma matéria da revista Veja, Profissões do ano 2000, Profissões do futuro. O que psicólogo serão profissões valorizadas no futuro por causa da depressão. E aquilo mexeu a ponto de eu fazer, nossa, psicólogo, profissão, ainda muito jovem, não compreendia, não era tantas faculdades como se tem hoje, e eu busquei, né, a minha formação baseada nesta informação. Quais serão as profissões do futuro? E estava lá psicólogo, e o psicólogo, ele é um profissional que está na sua frente, do seu lado. Ainda mais eu, que fui da formação onde jamais era impensado fazer um atendimento online. Não, isso era repugnante, né? Imagina atendimento via telefônico, né? E hoje, graças a Deus, a psicologia também mudou, se modernizou, tem vertentes da psicologia contemporânea, né, da psicologia moderna, mas nunca jamais mexendo com as obras do passado. Porém, eu super valorizo o CVV, super valorizo. É um programa, né, de atendimento. Meu, Por favor, me atenda. A né? minha irmã trabalhou no CVV. Nossa, Cara, é surreal, é surreal. E assim, você falou que era a profissão do futuro, que a gente imagina, especula, né? Mas vocês foram preparados, eu acho que vocês foram os únicos preparados para o mundo que a gente tem hoje. Porque assim, eu quando procurei a minha profissão, eu procurei pensando no mundo que já não existe mais. Que pós-pandemia já não tem mais nada. Cara, se não fossem vocês na pandemia, e aí eu abro um parênteses aqui para agradecer, se não fossem vocês na pandemia, Janaína, não sei o que seria desse mundo, cara. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Cara, eu entrei num período ali que eu falei, meu, o que eu tô fazendo? Porque eu, como profissional de educação física, com a academia fechada, cara, eu preciso... Fazer live lá da praça. quem é que foi? Pois é. Mas quem que ia te acolher e falar assim, calma, calma, vai dar certo, calma, vamos pensar. Bateu diversos sentimentos, bateu desespero, né? E é um desespero que você vai procurar um amigo para conversar e ele tá igual você, porque muito provavelmente seu núcleo de amizades também são de professores, A maior né? parte. Profissionais da educação física, donos de academia, né? Provável que estavam vivenciando a mesma dor que a sua, então talvez não pudesse estar colocando para você acolhimento e sim mais ansiedade. Bom, tava todo mundo ali. Parece que virou um grupo do WhatsApp de quem tava mais ferrado, né? Desculpa a expressão, de quem tava mais ferrado. É um contando pior. Cara, chegou um momento. Perdão, gente. Chegou um momento que a gente tava assim, cara, eu preciso pagar a conta, né? Você viveu a mesma vibe que eu. Porque os nossos serviços, né, de fono, de canto, personal, cara, ninguém mais, todo mundo cortou, entendeu? E é uma cadeia, né? Cara, como que eu como? A fono de máscara. Nossa, fono de máscara, gente, foi terrível. É só correr de máscara. Porque não tem como, a gente precisa tirar, dar o exemplo, o modelo, né? A parte do canto a gente teve a maior demanda, até tinha conversado com a Jana, porque aí o pessoal caiu para dentro de si, peraí, o que eu gosto de fazer? Eu vou investir no meu sonho. Aí a demanda de aula de canto foi para todo o Brasil, foi muito louco.
Então a gente trabalhou mais até na pandemia. Loucura. Eu trabalhei menos, eu fiquei dentro de casa, travado. Eu ficava olhando pro teto e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? A Eu escolhi parte a profissão esportiva, a errada. gente fazia treinos lá fora, na praça, treinos aqui, lives. Então eu fui tentando manter o público ainda. Olha, uma atividade aqui, vamos focar para desligar um pouco do que estava acontecendo, né? Foi o período que surgiu mais live de cantor, né? A live de cantor bombou. A galera, meu, a As gente... nossas audições teve que ser live, Então, né? o quanto de gente da psicologia que não fez live também, né? Muitos, muitos, né? E mediante a isso, né? Não deixou de ser palavras que curassem também, curou o coletivo. A música foi importante como uma terapia coletiva, porque até todo mundo se entender, ou até todo mundo criar conexões tecnológicas que permitissem atendimento online, que hoje é natural, né? Então, foram formas de comunicação curativas também, né? Que ajudaram a se fortalecer emocionalmente cada pessoa. Cada pessoa foi buscar e procurar, né, formas de se manter emocionalmente mais ativo, né? Quem canta os seus males espanta, né? Putz, tem um filme, Então, tô apaixonado no filme. então, isso é super importante e não deixa de ser uma comunicação, né, positiva. Às vezes eu até falo, eu tenho uma amiga que também que eu adoro, a Tati. Um beijo, Tati. Né? Ela sabe que eu falar uma coisa ruim é mais difícil do que eu falar coisas boas. Eu procuro sempre, minha cabeça parece estar sempre procurando coisas boas para falar. Porque é melhor, é da minha natureza. Porém, existem pessoas que só abrem a boca para falar coisas ruins. E aí eu queria entrar nesse ponto. Talvez até o último ponto pra gente fechar, né? E você vai ficar triste. Fala, poxa, Afonso, foi tão rapidinho. Porque a gente precisa de uma parte 2. Não dá pra manter numa parte 1 só. Não dá. Não dá. Pra gente fechar, assim, o último parênteses. Eu detesto as pessoas que reclamam. Porque eu acredito que quando a pessoa reclama, ela tá se contaminando em vez de se curar. Tem algum fundamento pra isso? Rapidinho, 1 minuto pra gente fechar e deixar eles curiosos pro próximo pod. É mais do que claro, é mais do que científico, até concreto que isso é real. Já fizeram até os experimentos da plantinha, né? Onde você fica falando coisas ruins para uma plantinha e a plantinha acaba morrendo. No entanto, fala coisas boas para outra plantinha e a outra plantinha fica feliz, porque é vivo. Né, tô usando aí se com a plantinha, né, que não tem uma consciência aberta, que não tem um inconsciente pronto, né? Mas é vida, é célula, é vida, o bom sempre vai fortalecer muito mais. Imagina isso para um cérebro, para uma visão, para um tato, né? É muito positivo. Não dá para discordar de que faça bem, né? A comunicação positiva faça bem, né? Acho que eu vejo isso diariamente, né? E desejo muito encontrar pessoas e futuros pacientes onde eu possa colaborar de forma positiva. Não é um trabalho fácil, né? Seja para mim como psicóloga, seja para fono também, porque é um trabalho multidisciplinar, né? Seja para você como um profissional da educação física também. Quantas vezes você já não foi, né, parte de uma comunicação acolhedora para um aluno, para um paciente, para um cliente, né? Onde foi necessário você, vamos lá, levanta essa cabeça e só vamos, né? Então faz parte, é bom encontrar pessoas que te digam coisas boas, mas nunca ignorar que existem as coisas ruins, mas tem que prevalecer o bom. Sim. Vamos falar coisas boas. Isso mesmo. Show. Janaína, obrigado. Imagina, eu Muito que obrigado agradeço, pelo seu tempo, agradeço o tá público. bom? Porque agora a gente tem a Janaína conosco aqui no Espaço Bioarte, então vocês precisavam conhecê-la, porque não dá pra gente falar de alguém que tem esse currículo maravilhoso e Obrigada. não apresentar para vocês.
tá? Então, agora a gente vai dar um tchauzinho pra galera. Vamos todo mundo olhar pra aquela câmerazinha ali, tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo podcast. E palmas pra Janaína. Poxa, galera, acabou o nosso podcast de hoje. Mas aí, teremos um próximo. E para você ficar ligado e não perder nada, segue o nosso canal, ativa o sininho aí das notificações. E, compartilha com os amigos, não é, Thalita? Em breve tem mais. Nossa, em breve tem mais. Tudo aquilo que você gosta, você indica, não é? Então indica nosso podcast aí. Ajuda mais pessoas a verem esse conteúdo e alcançar mais pessoas. Ajudar mais gente também. Morou? Valeu, time. Tamo junto.